Eu acredito, eu não sei se o Gederson na aula dele já começou a falar sobre a VE, mas como eu falei na aula presencial, eu vou focar nessa parte da parte clínica e não vou falar tanto sobre a parte de tratamento, que aí eu vou deixar essa parte com o Gederson, tá? Bom, então a VE, né, é a abreviação, né, de acidente vascular encefálico, né? Então a gente está falando de uma patologia que por alguma razão, por alguma alteração, a gente tem um distúrbio que vai resultar numa falta de oxigenação. Então a gente não vai ter uma oxigenação para as células neuronais, né? Então tem causas diversas, né? Então a fisiopatologia dela é bem ampla, tem algumas que a gente vai falar que vocês vão ver que não tem uma causa assim tão esclarecida, né? Mas no geral a gente tem duas grandes formas de AVE, que é o isquêmico e o hemorrágico, tá? A gente tem um que chama ataque isquêmico transitório, que eu vou falar que é o que a gente menos compreende na literatura, porque ele fala transitório porque dá uma interrupção, depois volta sozinho, sem tratamento, sem nada, então a interrupção é por pouco tempo, então por isso que ele é um pouco desconhecido. O pessoal fala muito, na verdade antigamente a gente chamava, né, de AVC, de acidente vascular cerebral, então já passou alguns anos, o termo correto é AVE mesmo, a gente fala porque o distúrbio é no encéfalo, né? Mas popularmente o pessoal conhece como derrame. Então vocês vão ver muito paciente, né? Falar, porque eu tive um derrame, porque teve um derrame. E aí vocês vão ver que é muito comum eles falarem derrame, né? Mas nada mais é do que o nosso conhecido AVE. Então eu estou falando de uma manifestação súbita, né? A gente não tem uma manifestação, por exemplo, de sinais e sintomas prévios que a gente pode esperar, o paciente está começando a ter um AVE. Então, isso não existe. Às vezes, quando a gente escuta o pessoal falar assim, ele teve um princípio, não existe princípio. A maioria das patologias, quando vocês dizem assim, teve um princípio de infarto, teve um princípio de alguma coisa, na verdade é porque o paciente já teve, né, não teve um princípio, ele já teve a manifestação clínica, só que foi pequena. Então, por isso que às vezes eles falam só princípio, tá? Mas a gente está tratando de uma insuficiência vascular. Então, por alguma razão, a gente teve uma insuficiência vascular da parte arterial. Por que é arterial? Porque a gente está falando de um acidente, né, de uma patologia em que falta oxigênio. Então, por isso que é da alteração vascular da parte arterial, né? Porque a parte venosa, ela estaria aí rica em CO2. Então, obrigatoriamente, o AVE vai ter que ser, né, de origem arterial. Então, dá alguma insuficiência no sistema vascular e aí a gente pode ter, então, uma interrupção, né, do aporte de O2 para as células neuronais. Essa é a definição mais clássica que a gente tem do AVE. O que pode dar AVE? Então, a gente tem 3 causas mais comuns. Trombo, né, o que a gente já chama direto já de tromboembolismo, e hemorragia. Quando acontece um tromboembolismo, a gente está falando que a gente teve um coágulo, que é o trombo, formou em algum local do nosso sistema vascular, mas como é o AVE, né, na parte de região central, então normalmente é mais superior, né, esse trombo. Esse trombo, só lembrando, quando a gente está aqui, da parte vascular, quando a gente tem o coração e a gente tem a aorta, né, que é na hora que ejeta o sangue arterial, sai pela artéria aorta, certo? No arco aórtico, a gente tem a primeira ramificação, a primeira divisão que a gente tem do arco aórtico são das subclávias, que vão, das carótidas, que vão subir e depois dividir em subclávias, enfim. No arco aórtico, então, já é a primeira divisão que vai fazer toda a irrigação da parte vascular que vem para a cabeça. Então, normalmente o trombo se formou por aí, já no inicinho aí, já lá no arco aórtico, porque aí subiu em algum lugar esse coágulo, esse trombozinho que se formou. Então, tem
né, tem algumas coisas, por exemplo, tem alguns pacientes que têm dislipidemia, tem algumas patologias que favorecem a essa coagulação do sangue espontânea. O paciente, né, vai ter essa formação do coágulo, e aí esse coágulo ele vai virar um trombo na hora que ele vai percorrendo, né, as artérias mais calibrosas, ele consegue passar. Na hora que ele começa a ramificação, que é já na região encefálica, que a gente começa a trabalhar com artérias menores, esse trombo, então, ele pode ficar preso dentro de uma artéria e obstruir aquela artéria. Então, isso que a gente chama de tromboembolismo. Ele vai percorrendo até achar um lugar que ele não passa mais, e aí ele interrompeu o fluxo sanguíneo. A hemorragia, que é o que dá mais origem, né, que dá origem ao AVE hemorrágico, normalmente ele é consequente de uma má formação na parede das artérias, ou pode ser por uma dilatação, né, anormal, e ali concentra um pouco mais de sangue, e de repente a parede da artéria não aguenta aquela pressão e rompe. E aí a gente vai ter um extravasamento do sangue. Então, o sangue que está chegando com O2, em vez dele ser usado para funcionamento, né, das células neuronais, ele está sendo extravasado pelo encéfalo e não está sendo utilizado, né, pelos nossos neurônios. Então, normalmente é isso. O isquêmico, então, ele vem, né, de origem desse tromboembolismo, e o hemorrágico vem, então, de uma hemorragia que normalmente vem por uma alteração, por uma malformação na parede da artéria cerebral. Até aí, tranquilo, meninas? Só balançar a cabecinha aí que eu tô vendo 3, a Virna, a Nayara e a Rafaela. Tá? Então, de importância epidemiológica para a gente é enorme, porque ela é o segundo maior causa de mortes que a gente tem. Então, para a fisioterapia, ela é o nosso carro-chefe dentro da neurologia adulto, né? O que a gente mais atende dos pacientes da neuroadulto são pacientes com sequelas de AVE. É o nosso grande paciente que a gente chega, o número grande de nossos pacientes na neuroadulto vem por causa de AVE. Né? Então, no mundo inteiro, ele representa a segunda maior causa de morte, porque ele é considerado uma doença de origem, né, cardiovascular, pode ser ou só vascular. Bom, em relação às complicações neurológicas, obviamente são enormes, né? Porque a gente está falando de uma região do cérebro, né, do encéfalo, que comanda, né, várias funções do nosso corpo, e que aí, quando ela entra em algum tipo, né, de sofrimento, ela vai gerar consequências muito graves. Então, essas lesões centrais, diferente daquela que a gente viu, né, na última aula presencial das periféricas, as doenças centrais, elas são gravíssimas do ponto de vista funcional, neuromotor, porque as complicações, elas são muito, né, muito graves, tá? Temos, dentro dos fatores de risco, a gente vai ver que a gente tem uma relação direta, né, de AVE com vários fatores, dentro deles o mais relevante para a gente é com a idade. Então, a gente tem uma incidência muito grande de AVE, né, na população idosa. Então, a reabilitação nossa, né, da fisioterapia, ela vai estar muito ligada à parte que foi acometida. Escuta meu menino chorando aí? É assim, até daqui a pouco ele dorme. Ó, beleza. Bom, peraí, vou mandar uma. Vou dar um jeito. Pronto, já chamei atenção aqui. Bom, então aqui é um dado da OMS, né, que vai falando sobre as causas. Então, né, a gente vai ter uma interrupção desse aporte sanguíneo, né, ou
pelo rompimento da artéria, por bloqueio da artéria, né? Se for isquêmico ou hemorrágico, tanto faz. Então, a gente vai perder essas células, né, neuronais, as células vão perder a oxigenação e os nutrientes necessários para elas funcionarem. Então, a gente vai ter pode ser, né, dependendo da extensão da lesão, do tempo que está sendo essa interrupção do aporte de oxigênio, pode ser uma perda de função temporária, ou ela pode chegar, né, no ponto de dar uma morte neuronal, que aí é o caso mais grave. As áreas que a gente consegue ver, por exemplo, áreas de necrose, é quando a gente já tem uma área muito grande afetada, que teve uma morte neuronal significativa, que aí deixam sequelas, né, gigantescas. Aí nessa fotinha do slide, vocês conseguem ver um pouco melhor. Deixa eu sair desse modo aqui que eu consigo pôr a setinha. Aqui, ó, o que eu falei com vocês. Então, aqui a gente tem o arco aórtico, né? Que aí é a primeira divisão que a gente tem da artéria aorta. E aí a gente vai ter aqui a carótida, que é essa artéria, né? Que a gente tem aqui passa na região lateral do pescoço, que é extremamente calibrosa, porque é ela que vai levar, né? A gente tem duas, uma de cada lado, então são elas que vão levar toda essa parte de suprimento sanguíneo para a nossa região de cabeça e pescoço. E aí ela começa a se dividir. Então, todas essas ramificações, quanto mais próximo, né, do arco aórtico, mais calibroso vai ser a artéria, e quanto mais dentro da região encefálica, menor vai ser o calibre dela, tá? Então, a gente pode ter sequelas grandes, porque essas sequelas, elas são medidas, né, com a extensão da lesão e o tempo que a pessoa, né, o tempo, na verdade, que as células neuronais ficou sem oxigenação. Então, não tem como a gente prever o que a gente vai ter de comprometimento do paciente, porque vai depender da área lesada e da extensão, né, da lesão. Então, toda vez vocês vão ver assim, porque meu marido sofreu um derrame, o pessoal pergunta muito assim, né, ele vai andar, ele vai falar, não tem como a gente prever. Não tem, porque depois que a gente faz, né, uma tomografia, né, que é o mais usado, a gente faz uma tomografia, e aí a gente vê qual que é a área comprometida, vê a extensão da lesão, a gente consegue já prever o que ele vai ter de sequela. Mas mesmo assim, até essa previsão, olhando a imagem, né, o exame de imagem do paciente, é só uma ideia, porque vai depender, as sequelas, né, definitivas, assim, vamos falar assim, vai depender muito de como vai ser a reabilitação do paciente. Né? Os primeiros 6 meses, eles são extremamente cruciais assim, para a recuperação do paciente, porque tem uma chance grande de acontecer uma neuroplasticidade, de acontecer uma recuperação espontânea, pequena, mas tem. Então, assim, tem pacientes que começam com sequelas motoras graves, por exemplo, não consegue mexer, não consegue falar, e dali a algum tempo, 4, 6 meses, ele já começa a mexer, já começa a esboçar fala. Então, as sequelas dependem muito da extensão da lesão e do local da lesão, né? E uma segunda etapa de como foi o processo de reabilitação daquele paciente. Essas células, até nós colocamos que essas células remanescentes, né, elas podem provocar o que a gente chama, né, desses ressurgimentos de movimentos, né, que aparece depois do processo de reabilitação. Então, o que a gente faz, né, enquanto fisioterapia, é já intervir no momento em que a gente está tendo o processo na fase aguda, para que a gente consiga dar um estímulo, né, estímulo proprioceptivo, neuromotor, a gente vai enchendo esse paciente de estímulos para poder realmente dar uma chuva de informação mesmo para os nossos neurônios, para eles tentarem se readaptar, se reorganizar e começar a assumir função desses neurônios que morreram na sequela. Então, eles conseguem fazer isso. Graças a Deus. Gente, fatores de risco. Então, temos uma infinidade de fatores de risco, né, que podem levar o paciente a ter AVC. Idade é fortemente um grande fator de risco. A gente tem uma incidência muito grande de pacientes com AVE, né, a partir de 60 anos. Pode acontecer com paciente jovem? Pode, né? Mas normalmente esse paciente jovem que teve um AVE, ele tem outros fatores de risco associado.
Dificilmente a gente vai ver um paciente saudável, um paciente que, né, não tinha nenhuma comorbidade e que teve uma AVE. Então, quando a gente pega o histórico dessa pessoa que teve uma AVE abaixo de 60 anos, pode olhar que ele tem alguma outra comorbidade. Então, idade, alguma patologia cardíaca, né? O paciente que é fumante, que tem diabetes, caso, ingestão de bebida alcoólica, aterosclerose, tem fator genético, contraceptivos orais, isso para as mulheres. O que acontece com a parte do contraceptivo? Não sei se vocês já escutaram, às vezes quando a pessoa vai fazer alguma cirurgia, tem alguma cirurgia programada, e o médico pede para a paciente, alguns dias antes, 10, 15 dias antes da cirurgia, parar de tomar o anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional, né, a concentração de hormônio, ele pode estimular a formação de trombo. Então, a pessoa que faz o uso de contraceptivo oral, né, por muito tempo, ele pode ter, né, a pessoa pode ter uma chance maior de formar trombo. E aí esse trombo virar, né, um tromboembolismo e virar um AVE. Acidentes isquêmicos transitórios, que eu vou falar daqui a pouco, a hipertensão, dislipidemia, igual eu falei com vocês, sedentarismo, né, e trombofilia. Então, assim, de uma forma geral, as doenças que afetam o sistema cardiovascular, né, e o sedentarismo é fator de risco para tudo, né, são o que é mais comum nesses pacientes que apresentam aí, então, o AVE. Acho que quase tudo aqui desses fatores de risco a gente consegue trabalhar com alteração de estilo de vida, como forma de prevenção, que eu acho que é o mais legal. Então, dentro de atenção primária, a gente consegue trabalhar esses fatores de risco, né, com a população idosa, que é mais importante, para a gente mudar, né, algumas coisas, por exemplo, alimentação, né, não deixar consumir álcool, fumar, consumo de lipídio, né, de gordura, como uma forma de prevenir, né, alterações cardiovasculares no geral. Então, quando a gente está aí com o paciente, né, com verdade na atenção primária, a gente trabalha no global, trabalhar no sentido de realmente fazer com que o paciente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente trabalha essa conscientização que a gente tem que trabalhar preventivamente e a gente trabalha nesses fatores de risco. O paciente que sabidamente já tem, por exemplo, uma doença cardíaca, que já é hipertenso, que é diabético, esse paciente, aí a gente vai trabalhar com a prevenção, mas de uma forma um pouco mais objetiva, como acompanhamento regular desse paciente, por exemplo, num angiologista, num cardiologista. Por quê? Porque pelo menos de 6 em 6 meses, esse paciente ele tem que fazer um exame, um exame de imagem ou fazer um exame de sangue, o ideal é que você faça os dois, para se acompanhar, né, o andamento dessa parte cardiovascular. Existem os pacientes que eles tomam remédios para poder deixar o sangue um pouco mais... fugiu a palavra. Eu ia falar ralo, olha que coisa de leigo. Esqueci o nome da palavra. O sangue ele vai impedindo a coagulação sanguínea. Então, tem paciente, quando eles, por exemplo, os pacientes que têm trombofilia, eles têm, né, uma chance de formar trombo maior que o restante. Então, eles têm que tomar, por exemplo, o AS, que é o remédio mais comum para isso, para não deixar o sangue coagular tão fácil, né? Mas isso é ruim também, porque pacientes que tomam esses remédios, né, anticoagulantes por tempo prolongado, o paciente ele pode vir a desenvolver uma AVE também, principalmente o hemorrágico, por causa disso, por causa do remédio a longo prazo. Então, lembra daquele ASzinho, vocês são dessa época, gente, do ASzinho da cartela de morango? Vocês não são dessa época, né, gente? Vocês são dessa época? Não, né? Gente, era uma delícia. A gente tinha uma cartelinha rosa, e aí ele vinha um comprimidinho que era docinho, né? E aí a gente tomava aquilo. Gente, eu lembro disso, eu pequena, tipo,
pegando caixa de remédio para tomar AS infantil. E tomava, gente, eu tenho anticoagulante, tenho um risco danado. E eu tomava, tipo, como se fosse bala. Minha mãe deixava lá, eu tomava, que era docinho, era de morango. Uma delícia, AS infantil. Aí, tanto que hoje já não é tão fácil assim, não. A gente já tem um controle. Não, dá para comprar fácil, mas tem um controle um pouco maior. Bom, deixa eu só consertar esse aqui que tá tampando. E aí a gente então tem qual que é a, né, fisiopatologia aí do VE. Então é o hemorrágico isquêmico. Aqui a gente consegue ver, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem um pouco melhor e ainda assim conseguir ver a setinha. Então aqui o isquêmico, olha, a gente tem um coágulo, né, que é um trombozinho que ele vai interromper o fluxo arterial, fluxo sanguíneo em alguma parte do cérebro. E aí, toda aquela área que era dependente dessa artéria ou das ramificações né, seguintes aí, vão ficar sem oxigênio. Então, ocorre o que a gente chama de isquemia, porque aqui não tem sangue. Então, esse é o AVC ou AVE isquêmico. Do outro lado aqui, olha, é o hemorrágico. Está tendo o fluxo sanguíneo, só que em algum local ocorre o rompimento da parede da artéria, e aí a gente tem um extravasamento de sangue aqui. Da mesma forma, esse sangue não está oxigenando os neurônios, então também tem morte neuronal. Só que aqui por extravasamento e aqui por isquemia. É essa a diferença entre o hemorrágico e o isquêmico. Camila, pode falar. Deixa eu te perguntar, em relação a esse extravamento que acontece no isquêmico, isso pode influenciar em alguma alteração? Não. Ah, é? Não, no isquêmico mesmo. No isquêmico não tem extravasamento de sangue, tem um bloqueio do fluxo sanguíneo. Ah, tá, certo. Isso pode acometer as regiões como lobo temporal, parietal, qualquer lugar. Qualquer lugar. Não tem como prever isso aqui. Por quê? A partir do momento que saiu lá do arco aórtico, vai se dividindo. Então, monta aquela rede, né, de artérias e elas vão para cada lado. O caminho que o trombo vai percorrer, não tem como prever. Então, ele pode percorrer qualquer lugar, depende, ele vai pegar o fluxo do sangue aí e vai para algum lugar. E aí interrompe em algum ponto. Então, pode pegar qualquer lobo. Entendi. E se ele pegar esse lobo, se ele pegar mais de um lobo, ele vai comprometer a função que o lóbulo tem. Exatamente. Ah, entendi. Entenderam? Então, aqui, ó, então o isquêmico, a gente está falando de um bloqueio, a gente tem uma obstrução. Aqui o sangue não extravasa, vai parar de chegar sangue lá, né? Então, esse trombo é o que a gente chama de aterosclerose, é uma placa aterosclerótica. Formou aquele coágulozinho, que normalmente é feito por gordura, lipídio, ele vai coagulando. Vocês lembram? Tem umas figurinhas clássicas de aterosclerose, que é quando o coágulo ele cola na parede da artéria. Aí pode ser que em algum momento esse coágulo ele desprenda da parede e começa a seguir o fluxo sanguíneo. Aí uma hora ele encontra um vaso pequeno onde ele não consegue passar, aí ele faz a obstrução do fluxo sanguíneo. Ele entope o canudinho, entupiu, não passa mais nada. Então é isso que faz no isquêmico. Então, esse trombo que muitas vezes começa a acumular, por exemplo, em artérias, né? Na aorta é muito comum ter, né, aterosclerose, ele, em algum momento, ele pode se deslocar, se desprender da parede né, da artéria, e aí começa a percorrer aí o fluxo sanguíneo aí. Existe, o que eu falei com vocês, o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O isquêmico transitório é quando tem uma interrupção desse fluxo sanguíneo, só que temporário.
Isso é muito comum em idosos, né? Só que a fisiopatologia desse ataque isquêmico transitório não é muito bem conhecida, porque os fatores de risco são os mesmos. Então, aqueles fatores de risco continuam os mesmos, que são esses aqui. Só que aí o idoso, por uma causa que a gente ainda não sabe explicar muito bem, ele tem uma interrupção do fluxo sanguíneo por alguns minutos ou algumas horas, dá uma isquemia naquela região, mas depois o fluxo sanguíneo volta. Então, ele tem uma isquemia transitória. Então, é lógico que o comprometimento motor depois, ele é menor do que um AVE isquêmico definitivo, tá? Mas é muito comum em idosos. Agora, por que para e depois volta? Isso não é muito bem explicado, por que tem esse transitório. O hemorrágico, então, nós estamos falando de um tipo, né, de extravasamento sanguíneo. Então, a gente tem uma ruptura do vaso sanguíneo, dessa artéria que estava lá levando o sangue, tá? E aí extravasa. O que normalmente causa essa ruptura da artéria? Uma pressão arterial elevada. Então, o que é mais comum nos pacientes que têm hipertensão arterial é dar o AVE hemorrágico, porque começa o sangue, na hora que ele está passando lá na artéria, lá no cérebro, está com tanta pressão que a parede da artéria não aguenta, rompe, e aí ele extravasa. A outra causa comum também do AVE é o aneurisma, que eu acho que aí vocês já devem, né? O pessoal fala muito de aneurisma. O aneurisma, ele é um tipo de AVE. Né? Então, o aneurisma o que acontece? A parede da artéria, de novo, sai aqui, só vou mostrar a setinha. A parede da artéria, que deveria ser assim, olha, né? Igualzinho um canudinho, ela começa a formar uma dilatação. Essa dilatação é o que a gente chama de aneurisma. Então, tem uma dilatação. Vocês concordam que aqui a gente vai ter uma quantidade de sangue maior do que, por exemplo, se ele fosse nesse mesmo calibre? Então, aqui no aneurisma, a gente tem uma concentração de sangue maior. Quando essa região rompe, porque além dela estar dilatada, então você imagina, as camadas, né, que formam a parede da artéria, ela está totalmente esticada por causa daquela pressão, né? Ela foi esticada por causa do aneurisma, tem a pressão sanguínea lá dentro, né, forçando bastante. Então, pode